Estou aqui com a doutora Catarina, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Gostava de fazer uma introduçãozinha então sobre a temática que falámos há pouco, só para contextualizar aqui um bocadinho a malta. Relativamente ao meu percurso, é isso? Não, dos microbianos. Então, essencialmente aqui o eixo que define estas temáticas, não é? A resistência aos antimicrobianos. E, no fundo, definir isso é pensarmos um bocadinho de que forma é que determinadas substâncias que no início da sua utilização são eficazes para eliminar bactérias, fungos, até vírus, deixam de o ser. Porquê e o que é que nós podemos fazer para prevenir que isso aconteça de alguma maneira? Ou pelo menos reduzir o risco de que isso aconteça, digamos assim muito por alto. E o setor animal pode ser um fator fulcral neste problema? Sim, é muitíssimo importante. É, claro que sim, a muitos níveis, não é? Porque o setor animal tem muitas vertentes também. Tem o setor animal, aquele assim mais de sonho, com que as pessoas pensam, não é? Que é os animais enquanto animal de estimação, ou até um animal de quinta para fazer parte da paisagem, dar um passeio a cavalo, mas também e muito todos os produtos de origem animal que nós ingerimos, não é? Tem esta vertente toda muito vasta, digamos assim. Portanto, desempenha aqui um papel importantíssimo. Agora a par, não sei se a sua pergunta vinha, se é tão importante como ao setor humano, não sei se era nesse sentido. Não, eu queria mesmo falar dos animais, porque o que me mete medo é a minha cadela. De que maneira é que ele pode me transmitir as doenças? Antes de mais, não deve meter medo, não é? Não faz muito sentido que meta medo e quanto mais informados estivermos, menos medo temos, não é? Isso é essencial e eu acho que estes podcasts ou quaisquer outras iniciativas desta natureza que tenham como função esclarecer as pessoas são super importantes, não é? Sim. Para desconstruir esses medos que, na maior parte das vezes, são infundados. E quem tem uma cadela, um cão, um gato, o que for, não é? Se souber, na verdade, aquilo que pode fazer para que a interação com esse animal seja totalmente, não digo 100% livre de riscos, mas com um risco muito pequenino, não é? Nós também no contacto com outro humano, também não podemos dizer que é livre de riscos, não é? Se ele por acaso tiver uma doença infectocontagiosa, também nos passa, não é? E somos da mesma espécie. Quando é uma espécie diferente, talvez, se eu tivesse que te dizer, em termos de cuidados com a tua cadela, era perceber que se a cadela fizer uma alimentação saudável, tiver um bom plano de vacinação, um bom plano de desparasitação, nós grande parte dos riscos pomos logo de lado. E isso é muito importante, é fundamental que as pessoas percebam isso, não é? E isto também pega com outras coisas que a nós médicos veterinários nos interessa muito, que é ter um animal de forma responsável e comprometida. Isso faz parte de respeitar aquilo que é também a saúde do animal, enquanto um todo, não é? Saúde e bem-estar um bocadinho, não é? Pronto, e se tu tiveres isto em mente na relação com a tua cadela, ela não é um risco de maneira nenhuma, pelo contrário, não é? Tem sido dito e é importante voltar a dizer e forçar 1000 vezes que os benefícios são tremendos. A muitos níveis, e saberás isso com certeza enquanto dono e tutor de um cão, não é? É mesmo este conceito da família multiespécies é super importante. Eu queria esclarecer uma dúvida, já que estou aqui com uma doutora. A minha cadela tem um hábito que é sempre que vai à rua e chega à casa, eu dou-lhe uma banana. Isto faz bem ou mal? É que isto acontece com a minha cadela e é um hábito que surgiu. Não faz muito parte daquilo que é a alimentação normal dos cães, não é? Mas não tem... Há um ou outro alimento que nós sabemos à partida que podem constituir um risco acrescido, por razões várias que não interessa e algumas são complexas. A banana não creio que entre nesse conjunto de alimentos. E se ela gosta, e se isso é uma forma que estabelece uma ligação entre ti e ela, acho que isso se calhar até acaba por ser o mais importante. Não é? Porque isso eu acho que quem tem bichos sabe isso, não é? Sim, sim. Que há assim determinados mecanismos ou interações que contribuem para fortalecer os nossos laços, não é? Okay. Com eles. E de que maneira é que eles nos transmitem então as doenças? Assim, casos práticos, talvez. Casos práticos. O caso prático mais óbvio poderá ser quando eles têm uma doença, aquilo que se chama uma doença zoonótica, que é uma doença, no fundo, que tem a capacidade para saltar entre espécies, provoca doença a uma espécie e depois pode provocar doença a outra, neste caso a espécie humana. Isso é um risco, não é?
Se calhar nos cães citamos sempre o clássico exemplo da raiva, não é? Que felizmente já está bastante mais controlado, não é? Por exemplo, em Portugal nós não temos raiva, a não ser casos importados e tal, mas esses casos são aqueles que são mais problemáticos, são doenças à partida que nós sabemos que podem provocar no imediato uma doença a um cão e a um humano, não é? A outro animal qualquer. No caso concreto e ligado às resistências aos antimicrobianos, repara, se por acaso um animal doméstico, não é? Ou um animal de companhia, se quiseres para estar dentro de casa em que o contacto e a exposição ao humano é maior, se por acaso ele tiver uma infecção por uma bactéria multiresistente, essa mesma bactéria pode passar para o humano, não é? E, portanto, nesse sentido, isso pode constituir uma preocupação. Mas isso não é a norma de maneira nenhuma, não é? Mesmo, não, acho que não podemos, não quero de maneira nenhuma que isto passe enquanto uma mensagem alarmista, porque não é? Que há tempos no público apareceu uma notícia, as bactérias do seu cão podem-lhe provocar doença, ou uma coisa tremendamente alarmista, até teve um destaque na primeira página, pelo menos na edição online, e eu acho que essas campanhas não são nada positivas. Certo. E como é que a resistência aos antimicrobianos pode afetar o animal em concreto? Algum tipo de sintoma que temos que estar suspeitos? Algum comportamento? Não, eu vou talvez virar a pergunta ao contrário. Ou seja, imagina que um animal tem uma infecção bacteriana, não é? E que essa infecção, ele tem os sintomas que são característicos ao tipo de bactéria que é, não é? Pode ser uma bactéria que tem maior afinidade para respiratória, para digestiva e terá os sintomas que são habituais nesse tipo de bactérias que afetam determinado órgão, não é? Ou sistema, ou o que for. Os sintomas são iguais, seja a bactéria multiresistente ou não. O problema é que, quando nós isolamos a bactéria, podemos fazer uma coisa que não sei se tu sabes o que é tentar ver, primeiro isolamos a bactéria e depois vamos ver que antibióticos é que funcionam para aquela bactéria, que é para escolhermos um antibiótico personalizado, não é? É um dos mecanismos, digamos assim, que nós devemos fazer um tratamento adequado, comprometido, responsável. Se, quando detectarmos que aquela bactéria tem uma série de resistências, que há poucos antibióticos que a vão tratar, aí sim a questão pode complicar-se, porque os sintomas vão se agravar, não é? Se nós não tivermos, na altura, o antibiótico que possa ser efetivo contra aquela bactéria, depois o que constatamos é que o tratamento não está a funcionar, ela não está a reagir, não é? Isso acontece, em alguns casos, quando nós não fazemos isto que eu estava a dizer, não é? Na clínica de animais de companhia, é que não temos o cuidado, embora isto nem sempre seja possível, não é? Às vezes são infecções muito agudas e nós temos que prescrever logo um antibiótico, percebes? Mesmo que tiremos algum material, alguma secreção, o que for, para ir ver qual é a bactéria, às vezes temos mesmo que começar o tratamento porque o quadro é muito agudo, não é? Mas depois, quando isolamos a bactéria, devemos rearranjar o tratamento de forma a utilizar o antibiótico que vai ser eficaz, porque se estivermos a utilizar em que aquela bactéria já tem resistência, não só o tratamento não vai funcionar, a cadela vai agravar o quadro porque o tratamento não funciona e estamos a contribuir para o desenvolvimento destes mecanismos de resistência. Não sei se fui claro, percebeste o que eu estava a querer dizer, não é? A ideia é sempre que possível nós, antes de prescrevermos ou receitarmos um determinado antibiótico, sabermos qual é que devemos receitar, não é? Pronto, isto numa situação ideal. O que é que acontece para quem trabalha com animais de companhia? É que, felizmente, já existem aquilo que se chamam linhas orientadoras ou guidelines, não é? Que diz assim, bom, quando aparecem infecções urinárias, a bactéria mais comum é esta. O antibiótico que normalmente mais funciona para esta bactéria é este. Portanto, isto é o que nós devemos fazer e quando isto não é feito, isso é um erro, não é? É aquilo que a gente poderia quase dizer que é uma má prática, porque isso depois tem consequências para o próprio animal, para outros animais e para tudo o resto, para o ambiente e para os humanos, não é? Porque o contacto é muito próximo, percebes? Sim. E, portanto, se depois está ali a desenvolver uma bactéria com alguma resistência, aquele animal está próximo de humanos, isso obviamente que a portabilidade de um para o outro é tremenda, não é? Portanto, isso é um erro. Ok, eu fiquei curioso, eu sou aluno de jornalismo. Como é que se isola uma bactéria? Eu fiquei curioso com esse passo de isolá-la
e perceber o que é eficaz. Então é colher, imagina, por exemplo, se for uma infecção respiratória, é colher algumas das secreções ou na garganta. Nunca fizeste isso, às vezes os miúdos em pequeninos fazem. Quando têm algumas infecções respiratórias, nós vamos a um hospital ou ao médico, abrimos a boca e eles vão com uma coisa que parece uma cotonete comprida, que se chama uma zaragatoa, vão lá abaixo, tocam no local, onde quer que ele seja, não é? Neste caso estávamos eu, o aparelho respiratório, e depois vão cultivar aquela bactéria num meio qualquer de cultura, para ver se ela cresce, se cresce e se a conseguem identificar, não é? Isto é um trabalho fundamental, é um trabalho assim de gente em laboratório, mas que é super importante para tudo isto. É mesmo a base daquilo que se chama uma antibioterapia responsável, não é? Que é depois ir ver qual é que é exatamente e depois o passo seguinte, ou às vezes até em simultâneo, porque colhemos algum material de sobra, é ver perante aquela bactéria quais são os antibióticos que atuam. Percebes? Dentro daqueles que estão disponíveis para nós receitarmos, não é? Okay. E a doutora já se deparou com uma bactéria daquelas que é resistente a tudo? Isso é impossível. Tudo não, mas a antibióticos daqueles que são mais utilizados já. Porque acho que é importante ir apanhar aqui um bocadinho o que disse a minha colega Inês Almeida, não é? Porque as resistências não são uma questão daqui a 10 anos, não é? É objetivamente uma emergência presente. Qualquer pessoa que faz clínica e que liga com estes assuntos sabe que isso acontece a toda a hora, a todo o minuto, que é isolar bactérias resistentes, sim. Okay. Claramente. Como é que nós, tutores, podemos colaborar com os nossos veterinários para uma boa vida do nosso animal de estimação, uma vida saudável? Uma vida saudável é uma questão importante, é mesmo importante. Então, eu acho que talvez o primeiro passo, que se calhar volto um bocadinho atrás e se não te importas, alargo um bocadinho mais para além dos tutores, porque na medida em que esta questão das resistências aos antimicrobianos envolve aqui estes três grandes setores, não é? Que é o setor humano, animal e o ambiente, que na verdade embrulha os outros dois setores e envolve-nos a todos. Eu acho que essa tua questão de como é que nós podemos proporcionar uma vida saudável aos nossos animais, a nós próprios ou até a todo o planeta, é antes de mais informarmos. Okay. É, no fundo, se calhar fazer o que nós estamos aqui a fazer hoje, não é? Claro. Mas alargar tudo isto a um público cada vez mais vasto e eu até arriscaria a dizer que cada vez mais jovem, porque se o mecanismo das resistências aos antimicrobianos às vezes pode ser um bocadinho complexo se nós entrarmos em detalhe mesmo sobre quais é que são os mecanismos que as bactérias utilizam, isso é complexo de explicar, não dá para explicar a um miúdo que tenha 6 anos, ou 7, ou 8, ou até 18, não é? Mas se nós transformarmos aquilo numa coisa minimamente lúdica, mas pedagógica, o que é que vai acontecer? É que vai acontecer uma coisa muito engraçada que neste momento não acontece. Neste momento sabe-se, por estudos que são feitos a nível mundial, e eu aliás estou envolvida num estudo desta natureza, que é perceber qual é que é a percepção dos donos dos animais de companhia quando vão ao médico veterinário com o seu animal doente. Se por acaso o médico veterinário disser, olha, não, isto é uma infecção viral, não precisa de antibiótico, eu tenho a certeza que muitas das pessoas viram de lá frustradas, porque estão à espera já que lhe seja prescrito um antimicrobiano, neste caso um antibiótico, não é? Estão mesmo à espera que seja, e que porque têm a consciência que o antibiótico, na verdade, vai revolucionar tudo e vai resolver o problema. E isso nem sempre é assim. E quando eu procuro vender esta mensagem que nós devemos diversificar toda a população, tenham animais de companhia ou não, e começando nas camadas mais novas, é que eu acho que o caminho para isto vai ser inverter, ou seja, é tu ires a um médico veterinário e se por acaso ele te passar antibiótico e tu já souberes o mínimo, dizes, está-me a passar antibiótico porque suspeita que é uma bactéria, certo? E então vens contente e tranquilo e dizes, ainda bem, então de facto estamos todos no mesmo comprimento de onda. Eu percebo porque é que ele passou um antibiótico, porque suspeita que é uma bactéria, até colheu material para a cultura, percebes? Portanto, acho que tem que ser uma coisa em que todos, digamos assim, estejam interligados e a perceber o que é que estamos a falar, não é? Isto pode ser um bocadinho utopia, nem todas as pessoas lá estarão, mas quanto melhor e mais difundida for a mensagem, melhor, não é? Pronto, em relação à tua pergunta concretamente dos donos dos animais, há uma coisa que eu acho que é importantíssima, é nós percebermos que muitas medidas, desde aquelas medidas
mais básicas, que são nós termos cuidados básicos de higiene, não é? Lavar as mãos ou, de vez em quando, ter algum cuidado com a higiene dos nossos animais, até algo tão importante que são outras medidas preventivas, nomeadamente a vacinação, por exemplo. É cumprir com os planos de vacinação que estão recomendados para aquela espécie e naquela região geográfica, não é? Porque isto também varia, porque há infecções que têm uma prevalência maior num ponto do globo do que noutro, não é? Portanto, é nós, enquanto donos de um animal de estimação, nos informarmos ou pedirmos apoio ao nosso médico veterinário, dizer, olha, que plano de vacinação é que eu devo fazer, quando é que devo começar, que tipo de alimentação devo proporcionar ao meu animal, não é? Não basta só vacinar, a vacinação é fundamental. Mas repara, se por exemplo ele tiver uma boa alimentação, um estilo de vida saudável, não é muito diferente de nós humanos, não é? Isso permite que ele tenha, por exemplo, um sistema imunitário capaz, que lhe permita lidar com vários fatores, não é? E não desenvolver doença, não é? Todos nós, quer a tua cadela, quer tu, quer eu, quer os meus cães, contactamos com milhares de bactérias e vírus, e todos não nos provocam doença, não é? Senão estávamos sempre doentes. Estamos sempre em contacto permanente, não é? Porque nós temos milhares de bactérias, parasitas, fungos que circulam por aqui, na nossa pele, no nosso intestino. Eles não nos provocam doença. Na grande maioria dos casos, felizmente, estamos saudáveis, não é? Porque, à partida, procuramos ter um estilo de vida saudável. Com os animais, a diferença não é muita, não é? Aliás, a Uma Só Saúde também apela muito a isso, a que muito daquilo que é válido para o humano também tende a ser, de alguma maneira, válido para os animais, não é? E qual é que é a reação da doutora quando chega um paciente, um dono de um cão, e começa a fazer essas perguntas sobre o plano de vacinação, o porquê daquele antibiótico, sente que missão cumprida, está aqui uma pessoa informadinha? E sem dúvida, é um prazer gigante, porque é um diálogo super construtivo e enriquecedor, não é? Não é a norma. Okay. Ainda não é a norma, não é? A maior parte das vezes as pessoas... acho que nós pecamos ainda um bocadinho de ter alguma iliteracia em saúde, não é? Saúde de sentido global, humana e animal, não é? Portanto, as pessoas não se questionam muito, não é? Mais uma vez, também, quando vão ao médico, se cá também não fazem muitas perguntas, não é? Querem ver-se livre daquilo, safar-se daquela e ver até esperar que a próxima não venha tão cedo, não é? Mas é um prazer enorme e muito trabalho tem sido feito na Clínica de Animais de Companhia para informar os tutores, não é? Através de várias coisas, interações nos consultórios, a vários níveis, em termos de nutrição equilibrada para os animais, flyers que são oferecidos às pessoas, cartazes que estão na parede a dizer às 8 semanas deve iniciar o plano de vacinação, se a sua cadela, antes da sua cadela engravidar, assegure-se que está devidamente protegida para que possa proteger os cachorros que vão nascer, assim exemplos destes, não é? Mas isto é um trabalho de sapa e diário, porque depois se o cartaz está lá há muito tempo as pessoas já nem veem, não é? Já não reparam. Temos que ir sempre fazendo isto e estimulando muito que as pessoas tenham muito uma atitude preventiva e não reativa, não é? Ou seja, que, por exemplo, vão ao médico veterinário X vezes por ano, por exemplo, não é? De caráter preventivo, uma espécie de check-up, não é? E que não vão quando já está só instalada a doença, não é? Porque aí, por exemplo, se for uma infecção bacteriana, aí temos mesmo que administrar antibiótico, não é? Este estudo que eu estava a falar, uma das coisas engraçadas que também pretende avaliar é, por exemplo, em termos financeiros, que às vezes é uma boa forma de convencer as pessoas, não é? Dizer, olha, atenção, se vacinar, se calhar isso pode prevenir que daqui a 6 meses não venha a ter uma infecção. A vacina custa 30 euros, se por acaso não vacinar e vier a ter esta doença e a doença até tiver um quadro grave, se calhar em internamentos e tratamentos, em vez de gastar 30, vai gastar 300 ou 3.000 ou assim uma coisa, não é? Às vezes esta questão económica sensibiliza as pessoas, não é? E isso pode ser uma via também, e este estudo tem procurado conhecer isso, que é saber em animais que são vacinados versus os não vacinados, como é que nos vacinados isso preveniu X nível de investimento depois financeiro que as pessoas tiveram que fazer. E isso pode ser uma forma de convencer as pessoas. Okay. Mas às vezes, depois também não basta fazer estes estudos, temos que passar os estudos para a população geral, não é? E traduzir isto por miúdos, para que toda a gente perceba. Eu vou aproveitar que estou aqui com uma doutora e eu talvez tenha mentido. Não é só banana. Então eu vou esclarecer algumas dúvidas.
Também às vezes como maçã. É ok. É ok, embora haja alguns médicos que estão mais entendidos na área da nutrição, que no caso específico da maçã, se por acaso envolver, por exemplo, os caroços, isso pode não ser aconselhado. Eu descasco, lavo, tudo. Tudo, então é perfeito. E pera, porque também às vezes Também. quando não há maçã, nem banana, Também. Mas depois há assim outros, por exemplo, uva ou até passas, há assim uns que tendem a fazer parte de uma lista de proibidos. Mas isso também cada vez é mais divulgado, cada vez aparece mais, esse estilo de campanhas. Porque a minha cadela já comeu manga. Também não creio que tenha grande problema. Julgo que também não faz parte dos proibidos, sim. Posso estar a incorrer aqui em algum erro, mas penso que não. É porque eu às vezes sinto mal, porque eu tenho amigos que dão frango seco, arroz, e eu depois tenho medo de falar a dizer que a minha só come fruta. E fica maluca quando vê uma banana. Sim, não, mas isso é importante e diversifica, não tem problema. Desde que seja equilibrado, não é? Seja uma alimentação equilibrada. É só quando vai à rua e volta. Uma banana por dia. Quando não há banana é maçã, quando não há maçã é pera. Às vezes E vai por aí abaixo. A manga é ao fim de semana, que é quando é dia de festa.